Ela jurou que jamais se envolveria com o chefe, mas algumas regras existem apenas até o momento em que alguém ousa quebrá-las. Marina Silva ajustou o blazer azul marinho pela terceira vez, enquanto olhava seu reflexo no espelho do elevador. Aos 28 anos, ela havia conquistado sua formação em administração com muito esforço, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Agora, finalmente, tinha a oportunidade dos sonhos. Gerente de projetos na Corporação Almeida, uma das maiores empresas de construção civil do Rio de Janeiro. O elevador parou no 25º andar, e as portas se abriram revelando um ambiente moderno e sofisticado. Paredes de vidro ofereciam uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara, enquanto funcionários bem vestidos caminhavam com passos apressados pelos corredores de mármore. Marina Silva, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, se aproximou com um sorriso profissional. Sou Cláudia Mendes, da área de recursos humanos. Seja bem-vinda. Muito prazer, Cláudia. Estou muito animada para começar, respondeu Marina, tentando controlar os nervos. Enquanto Cláudia a conduzia pelos escritórios, Marina observava cada detalhe. Salas de reunião com mesas de mogno, computadores de última geração e funcionários que pareciam saídos de uma revista de negócios. Era um mundo completamente diferente da pequena empresa familiar onde havia trabalhado anteriormente em Nova Iguaçu. E este é o seu departamento, anunciou Cláudia, abrindo uma porta de vidro fosco. Você será responsável por coordenar os projetos residenciais da Zona Sul. É uma posição de muita responsabilidade. Marina assentiu, tentando absorver todas as informações. Sua mesa ficava em um espaço aberto, cercada por colegas que a cumprimentaram educadamente. Era evidente que todos ali tinham formação superior e experiência em grandes corporações. Ah, e Marina, Cláudia baixou a voz. O Sr. Rafael Almeida, nosso CEO, costuma fazer visitas surpresa aos departamentos. Ele é muito exigente. Mas não se preocupe, você foi contratada porque temos certeza de seu potencial. O nome Rafael Almeida ecoou na mente de Marina. Ela havia pesquisado sobre ele antes da entrevista. Aos 35 anos, ele havia transformado a empresa familiar em um império imobiliário. As fotos nos jornais de negócios o mostravam como um homem sério, determinado e incrivelmente bem-sucedido. Entendi. Estarei preparada, Marina respondeu com determinação. O resto da manhã passou voando. Marina se familiarizou com os sistemas, conheceu sua equipe e começou a revisar os projetos em andamento. Era trabalho complexo, mas ela sentia que estava no lugar certo. Durante o almoço, decidiu comer no restaurante da empresa no andar superior. O ambiente era sofisticado, com vista panorâmica da cidade. Marina escolheu uma mesa próxima à janela, observando o movimento intenso das ruas do centro do Rio. Estava tão absorta na vista que não percebeu quando alguém se aproximou de sua mesa. Com licença, esta cadeira está ocupada? Marina ergueu os olhos e sentiu o coração acelerar. Diante dela estava um homem alto, de cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos castanhos penetrantes e um sorriso que poderia estar na capa de uma revista. O terno cinza escuro estava impecavelmente cortado, realçando sua postura confiante. Não, pode sentar. Ela conseguiu responder tentando manter a compostura. Obrigado. Sou Rafael. Ele estendeu a mão. Rafael Almeida. Marina quase engasgou com a salada. Este era o CEO da empresa? O homem que ela havia imaginado como um executivo carrancudo e intimidador era, na verdade, incrivelmente atraente e aparentemente acessível. Marina Silva. Comecei hoje no departamento de projetos. Ela apertou a mão dele, notando o aperto firme e confiante. Ah, você é a nova gerente de projetos da Zona Sul. Ouvi falar muito bem de você durante o processo seletivo. Rafael se sentou, colocando sua bandeja na mesa. Como está sendo seu primeiro dia? Desafiador, mas empolgante. É uma empresa impressionante, Marina respondeu, surpresa com a naturalidade dele. Espero que se sinta em casa aqui. Acreditamos muito no potencial de nossa equipe. Rafael tomou um gole do café. Você é do Rio? Nova Iguaçu, na verdade, mas sempre trabalhei no centro. Marina se sentiu mais à vontade com a conversa casual. Eles conversaram por mais 15 minutos sobre a cidade, trabalho e expectativas. Rafael era inteligente, bem-humorado e surpreendentemente interessado em suas opiniões.
Quando se levantou para ir embora, Marina sentiu uma pontada de decepção. Foi um prazer conhecê-la, Marina. Tenho certeza de que fará um excelente trabalho aqui. Rafael sorriu mais uma vez antes de partir. Marina ficou observando-o se afastar, notando como outros funcionários o cumprimentavam respeitosamente pelo caminho. Balançou a cabeça, repreendendo-se mentalmente. Foco, Marina. Você está aqui para trabalhar e construir sua carreira, não para se deixar impressionar pelo chefe atraente. Mas enquanto voltava ao seu departamento, ela não conseguia tirar da mente os olhos castanhos de Rafael Almeida. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro dia de Marina na Corporação Almeida e ela estava começando a se adaptar à rotina intensa da empresa. Suas manhãs começavam às 7h, com a revisão dos projetos em andamento, seguidas por reuniões com arquitetos, engenheiros e clientes. Era exatamente o tipo de desafio que ela sempre havia desejado. Nesta manhã de quinta-feira, Marina estava revisando os contratos do novo empreendimento em Ipanema, quando Fernanda Santos, sua colega de mesa, se aproximou com 2 xícaras de café. Café da manhã das campeãs, disse Fernanda, entregando uma das xícaras. Você está aqui desde que horas? Desde as 6h30. Quero terminar essa análise antes da reunião das 10. Marina respondeu, aceitando o café gratefully. Fernanda se sentou na cadeira ao lado. Aos 32 anos, ela era uma das funcionárias mais antigas do departamento e havia se tornado uma espécie de mentora informal para Marina. Marina, posso te dar um conselho? Fernanda olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Sei que você é dedicada e ambiciosa, e isso é ótimo. Mas há algumas regras não escritas aqui que você deveria conhecer. Marina parou de digitar e prestou atenção. Fernanda tinha uma expressão séria que ela não havia visto antes. Que tipo de regras? Principalmente sobre o Rafael, Fernanda sussurrou. Ele é um chefe incrível, justo e inteligente. Mas ela fez uma pausa. Várias funcionárias já se apaixonaram por ele ao longo dos anos. E nunca acaba bem. Marina sentiu um calor subir pelo pescoço. Por que você está me contando isso? Porque notei como você olha para ele e como ele olha para você. Fernanda sorriu com gentileza. Não estou julgando, Marina. É impossível não notar que ele é atraente. Mas misturar trabalho com romance, especialmente quando há uma diferença hierárquica tão grande... Fernanda, você está exagerando. Ele mal falou comigo além daquele primeiro dia no restaurante. Marina tentou soar convincente, mas sabia que sua amiga havia tocado em um ponto sensível. É exatamente sobre isso que estou falando. O Rafael não costuma almoçar no restaurante da empresa. E quando almoça, certamente não se senta com funcionários. Mas na semana passada, eu o vi procurando por você com os olhos durante o almoço. Marina sentiu o coração acelerar. Ela também havia notado que Rafael parecia aparecer no restaurante nos mesmos horários que ela, e algumas vezes seus olhares se cruzavam do outro lado do salão. Olha, Marina, Fernanda continuou, você é talentosa e está indo muito bem aqui. Não deixe que uma paixão estrague suas chances de crescimento profissional. O mundo corporativo não perdoa esse tipo de coisa, especialmente para nós mulheres. Antes que Marina pudesse responder, o telefone de sua mesa tocou. Marina Silva, bom dia. Senhorita Silva, aqui é a secretária do Sr. Almeida. Ele gostaria de vê-la em sua sala em 15 minutos para discutir o projeto de Ipanema. Marina engoliu em seco. Claro, estarei lá. Fernanda a observou com uma expressão que dizia claramente, eu avisei. Marina organizou seus documentos, respirou fundo e se dirigiu ao elevador. O escritório de Rafael ficava no 30º andar, e Marina nunca havia estado lá antes. A secretária, uma mulher elegante de meia-idade, a recebeu educadamente e a conduziu até uma porta de madeira maciça. Pode entrar, ele está esperando. O escritório de Rafael era impressionante. Grandes janelas ofereciam uma vista de 360 graus da cidade, e a decoração moderna, mais sofisticada, refletia sua personalidade. Rafael estava de pé atrás de sua mesa, analisando alguns documentos. Marina, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para as poltronas de couro em frente à sua mesa. Ela se sentou, cruzando as pernas e tentando manter uma postura profissional. Rafael se sentou na poltrona ao lado da dela, não atrás da mesa como ela esperava.
A proximidade fez com que ela percebesse seu perfume discreto e masculino. Estive analisando seu trabalho no projeto de Ipanema. Rafael abriu uma pasta. Suas sugestões para otimizar o cronograma de construção são brilhantes. Você conseguiu identificar problemas que nossa equipe experiente não havia notado. Marina sentiu uma onda de orgulho. Obrigada, Sr. Almeida. Passei muito tempo estudando cada fase do projeto. Rafael, pode me chamar de Rafael. Ele sorriu, e Marina sentiu que estava caminhando em terreno perigoso. Na verdade, estou tão impressionado com seu trabalho que gostaria de propor algo. Rafael se inclinou ligeiramente para a frente e Marina percebeu a intensidade em seus olhos castanhos. O projeto de Ipanema é nosso empreendimento mais ambicioso este ano. Gostaria que você assumisse a coordenação geral do projeto. Marina piscou, certa de que havia ouvido errado. A coordenação geral? Mas eu... Estou aqui há apenas 3 semanas. E em 3 semanas você demonstrou mais competência e visão estratégica do que muitos funcionários em 3 anos. Rafael se recostou na poltrona, observando-a atentamente. É claro que terá o suporte total da equipe sênior, mas a responsabilidade principal seria sua. Marina sentia como se estivesse em um sonho. Era a oportunidade de sua vida profissional. Mas as palavras de Fernanda ecoavam em sua mente. É uma oferta incrível, Rafael. Mas não posso deixar de perguntar, por que eu? Rafael ficou em silêncio por um momento, e Marina percebeu algo diferente em sua expressão. Era como se ele estivesse lutando internamente com algo. Porque você é excepcional, Marina. Sua dedicação, sua inteligência, sua capacidade de inovação... Ele fez uma pausa. Você traz uma energia diferente para a empresa. Havia algo nas palavras dele. Uma intensidade que ia além do profissional. Marina sentiu seu coração acelerar novamente. Eu aceito, ela disse antes que pudesse pensar melhor. Aceito o desafio. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi genuíno e caloroso. Ótimo, vamos trabalhar juntos bem de perto nos próximos meses. Enquanto Marina voltava ao elevador, sua mente estava em turbulência. Havia conquistado a promoção dos sonhos, mas não conseguia ignorar a corrente elétrica que sentia sempre que estava perto de Rafael. Regras são feitas para serem seguidas, ela pensou, lembrando-se do conselho de Fernanda. Mas enquanto as portas do elevador se fechavam, ela não conseguia esquecer do olhar que Rafael havia lhe dirigido ao se despedirem. Era um olhar que sugeria que, talvez, algumas regras estivessem prestes a ser quebradas. Uma semana havia se passado desde que Marina assumiu a coordenação do projeto de Ipanema, e ela estava descobrindo que trabalhar diretamente com Rafael era ao mesmo tempo empolgante e torturante. Eles se reuniam diariamente para revisar o progresso, e cada encontro deixava Marina mais consciente da química indeniável entre eles. Nesta manhã de segunda-feira, Marina chegou ao escritório às 6h30, como havia se tornado seu hábito. O projeto de Ipanema exigia sua atenção total, e ela estava determinada a provar que merecia a confiança depositada nela. Estava tão concentrada revisando os relatórios de engenharia que não percebeu quando Rafael entrou em sua sala. Bom dia, workaholic. Sua voz profunda a fez erguer os olhos abruptamente. Rafael estava parado na porta, segurando 2 xícaras de café e sorrindo de uma forma que fez o estômago de Marina dar uma cambalhota. Ele vestia uma camisa azul clara sem gravata, com as mangas dobradas até os cotovelos, o que o fazia parecer mais acessível e, infelizmente para a concentração de Marina, ainda mais atraente. Rafael, não ouvi você chegar, ela disse, tentando organizar os papéis espalhados pela mesa. Trouxe café. Pensei que poderia precisar. Ele se aproximou e colocou uma das xícaras na mesa dela. Você estava tão concentrada que poderia ter passado um terremoto aqui e você não teria notado. Marina pegou a xícara, seus dedos roçando brevemente nos dele durante a troca. Era o tipo de toque acidental que enviava uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Obrigada. Estava revisando os cronogramas de entrega dos materiais. Tem algo que não está batendo, ela explicou tentando manter o foco no trabalho. Rafael puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, tão perto que Marina podia sentir o calor emanando de seu corpo. Ele se inclinou sobre a mesa para examinar os documentos e Marina teve que fazer um esforço consciente para não se distrair com seu perfume masculino. Mostre-me o problema,
ele disse, e Marina percebeu que sua voz estava ligeiramente rouca. Enquanto Marina explicava as discrepâncias nos cronogramas, ela notou que Rafael a observava mais do que os papéis. Quando ela apontou para uma linha específica no cronograma, ele colocou a mão sobre a dela para manter o documento no lugar. Você tem razão, ele murmurou, mas não retirou a mão. Sempre tem razão. Marina ergueu os olhos e se viu olhando diretamente nos olhos castanhos de Rafael. Eles estavam tão perto que ela podia ver pequenos pontos dourados em suas íris. O momento se estendeu, carregado de uma tensão que nenhum dos dois parecia querer quebrar. Rafael, Marina sussurrou, sem saber exatamente o que queria dizer. O telefone do escritório tocou abruptamente, fazendo os dois se afastarem como se tivessem levado um choque. Marina atendeu com a voz ligeiramente trêmula. Marina Silva, bom dia. Marina, aqui é o João da obra de Ipanema. Tivemos um problema com a fundação. Precisa vir aqui urgente. Marina olhou para Rafael, que havia se levantado e estava ajeitando a camisa. João, estaremos aí em 1 hora. Estaremos? Rafael arqueou uma sobrancelha. Pensei que você gostaria de ver pessoalmente. Marina respondeu pegando seu blazer. Você pensou certo. Vamos no meu carro. O trajeto até Ipanema foi tenso de uma forma diferente. Rafael dirigia um BMW preto com interior de couro, e Marina estava intensamente consciente de cada movimento dele. Quando ele mudava as marchas, seus dedos longos se moviam com uma precisão que a fazia imaginar como seria sentir essas mãos. Marina, a voz de Rafael a tirou de seus pensamentos perigosos. Você está bem? Está muito quieta. Só preocupada com o problema na obra. Ela mentiu. Tenho certeza de que você vai resolver. Você sempre resolve. Ele a olhou rapidamente, antes de voltar os olhos para o trânsito. Você é uma das pessoas mais competentes que já conheci. O elogio aqueceu o peito de Marina, mas também a deixou ainda mais confusa sobre seus sentimentos. Quando chegaram à obra, o problema era realmente sério. A equipe de engenharia havia encontrado uma inconsistência no solo que poderia afetar toda a fundação do edifício. Marina colocou o capacete de segurança e seguiu Rafael pelo canteiro de obras. Senhor Almeida, o engenheiro-chefe, um homem de meia idade chamado Carlos, se aproximou. A situação é mais complicada do que pensávamos. Vamos precisar de testes adicionais do solo e possíveis mudanças no projeto de fundação. Rafael ouviu atentamente enquanto Carlos explicava os detalhes técnicos. Marina admirou como ele fazia perguntas inteligentes e demonstrava conhecimento profundo sobre construção civil. Não era apenas um executivo em uma torre de marfim. Ele realmente entendia do negócio. Qual é o impacto no cronograma? Rafael perguntou. Pelo menos 2 semanas de atraso, possivelmente 3, Carlos respondeu. Marina viu a preocupação no rosto de Rafael. Este era o projeto mais importante do ano, e qualquer atraso significativo poderia ter consequências financeiras graves. Se refizéssemos os cálculos com uma abordagem diferente, Marina sugeriu. Podemos usar estacas helicoidais em vez do sistema tradicional. Seria mais rápido e, neste tipo de solo, possivelmente mais eficiente. Carlos e Rafael a olharam com interesse. Marina continuou explicando sua proposta em detalhes técnicos. Ela havia estudado casos similares durante sua formação e tinha certeza de que a solução funcionaria. É arriscado, Carlos disse após ouvir toda a explicação. Mas, na verdade, pode funcionar, e reduziria o atraso para apenas alguns dias. Rafael olhou para Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Era admiração, orgulho e algo mais que fez seu coração acelerar. Vamos com a proposta da Marina, Rafael decidiu. Carlos, quero você trabalhando diretamente com ela na implementação. O resto da tarde foi passado coordenando mudanças e reorganizando equipes. Marina estava em seu elemento, resolvendo problemas e coordenando diferentes especialistas. Várias vezes ela pegou Rafael a observando com um sorriso nos lábios. Quando finalmente retornaram ao carro no final da tarde, o sol estava se pondo, pintando o céu do rio com tons de laranja e rosa. Você foi incrível hoje, Rafael disse enquanto saíam do estacionamento da obra. Só estava fazendo meu trabalho. Marina respondeu, mas não conseguiu esconder o sorriso. Não, Marina. O que você fez hoje foi muito além do trabalho. Você salvou o projeto.
Rafael parou em um sinal vermelho e se virou para olhá-la. Você salvou a empresa de um prejuízo de milhões. A intensidade em sua voz fez Marina se virar para encará-lo. Havia algo no ar entre eles, uma tensão que vinha crescendo há semanas e que agora parecia prestes a explodir. Rafael... Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. O sinal abriu e Rafael teve que voltar a atenção para o trânsito. Mas Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se apertavam no volante. Quando chegaram ao prédio da empresa, o estacionamento estava quase vazio. A maioria dos funcionários já havia ido embora. Rafael desligou o carro, mas nenhum dos dois se moveu para sair. Marina, Rafael disse finalmente, sua voz baixa e tensa. Preciso te dizer algo. Marina se virou para olhá-lo, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele poderia ouvir. O que é? Rafael a encarou por um longo momento, e Marina viu uma luta interna em seus olhos. O que está acontecendo entre nós, é complicado, ele disse finalmente. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, então ela não estava imaginando. Havia realmente algo acontecendo entre eles. Eu sei, ela sussurrou. Você é minha funcionária. Há questões éticas, políticas da empresa. Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Mas não consigo parar de pensar em você. As palavras de Rafael ecoaram no silêncio do carro, e Marina sentiu como se estivesse em um precipício, prestes a pular. Marina passou a noite inteira repensando a conversa no carro. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Não consigo parar de pensar em você. Ela havia deixado o carro naquela noite sem responder, murmurando apenas um boa noite, antes de praticamente correr para seu apartamento em Botafogo. Agora, na manhã seguinte, ela estava parada em frente ao espelho de seu quarto, tentando decidir o que vestir. Cada peça de roupa parecia carregar um significado diferente. O vestido azul seria muito provocativo, a blusa branca muito conservadora. Ela se repreendia por pensar assim, mas não conseguia evitar. Finalmente optou por uma blusa preta de seda e uma saia lápis cinza, elegante e profissional, mas não excessivamente formal. Enquanto aplicava o batom, seu telefone tocou. Alô? Marina, aqui é a Carla, secretária do Rafael. Ele pediu para eu remarcar a reunião de hoje pela manhã para as 2 da tarde. Algo sobre ir pessoalmente à obra, verificar a implementação das mudanças. Marina sentiu o estômago se contorcer. Entendi. Ele vai querer que eu o acompanhe? Sim, ele especificamente pediu sua presença. Depois de desligar, Marina se sentou na cama, tentando organizar seus pensamentos. Ela precisava manter o foco no trabalho e estabelecer limites claros. Não importava o que Rafael havia dito na noite anterior. Eles tinham responsabilidades profissionais. Chegando ao escritório, Marina mergulhou no trabalho, revisando cada detalhe do novo plano de fundação. Estava determinada a provar que sua proposta funcionaria perfeitamente. Às 13h30, arrumou seus documentos e se dirigiu ao elevador para encontrar Rafael. Ele já estava esperando no térreo, usando um capacete de segurança e botas de obra. A visão dele vestido para o canteiro, com as mangas da camisa dobradas e um ar determinado, fez o coração de Marina acelerar involuntariamente. Pronta para ver seu plano em ação? Rafael perguntou com um sorriso que parecia um pouco forçado. Mais do que pronta, Marina respondeu, tentando manter um tom profissional. O trajeto até Ipanema foi diferente desta vez. Ambos se esforçavam para manter a conversa estritamente profissional, discutindo cronogramas e especificações técnicas. Mas Marina podia sentir a tensão não resolvida da noite anterior, pairando entre eles como uma nuvem de tempestade. Na obra, a atividade era intensa. As equipes já haviam começado a implementar as mudanças propostas por Marina, e ela se sentiu orgulhosa ao ver sua solução ganhando vida. Carlos, o engenheiro-chefe, os recebeu com entusiasmo. Marina, sua proposta está funcionando perfeitamente. Estamos até adiantados em relação ao novo cronograma, ele relatou. Marina não conseguiu esconder o sorriso de satisfação. Ela havia apostado sua reputação naquela solução e estava dando certo. Excelente trabalho, Rafael disse baixinho apenas para ela ouvir. Você continua me surpreendendo. Eles passaram a tarde percorrendo diferentes áreas da obra,
verificando o progresso e conversando com as equipes. Marina estava em seu elemento, resolvendo pequenos problemas e coordenando ajustes. Várias vezes ela pegou Rafael, a observando com uma expressão de admiração e algo mais que ela preferiu não analisar muito profundamente. Quando o sol começou a se pôr, a maioria dos operários já havia encerrado o expediente. Rafael sugeriu que fizessem uma última verificação da área de fundação antes de partirem. Eles desceram até o subsolo da construção, onde as novas estacas estavam sendo instaladas. O local estava silencioso, iluminado apenas por algumas lâmpadas de obra que criavam sombras dramáticas nas paredes de concreto. "Está ficando perfeito", Marina disse, verificando as medições em sua prancheta. "Vamos terminar dentro do prazo, talvez até antes." "Marina", a voz de Rafael a fez se virar. Ele estava parado a alguns metros de distância, o capacete de segurança nas mãos, os cabelos ligeiramente desarrumados. "Preciso falar com você sobre ontem à noite." Marina sentiu o coração acelerar. "Rafael, talvez não seja o momento." "Quando será o momento?" Ele se aproximou, e Marina percebeu a intensidade em seus olhos. "No escritório, sempre há alguém por perto. Durante as reuniões, temos que manter a formalidade." "Quando, Marina?" Marina colocou a prancheta de lado, suas mãos tremendo ligeiramente. "Não sei se devemos ter essa conversa." "Por quê? Porque trabalho com você? Porque sou seu chefe?" Rafael estava agora a poucos passos dela. "Ou porque você sente o mesmo que eu e isso te assusta?" A pergunta direta deixou Marina sem palavras por um momento. Ela olhou para Rafael, vendo a vulnerabilidade por trás de sua confiança habitual. "Rafael, você sabe que é complicado. As políticas da empresa, o que as pessoas vão pensar, as pessoas vão pensar o que quiserem, independentemente do que façamos ou não façamos." Rafael interrompeu. "A pergunta é, o que você quer, Marina? Não como funcionária, não pensando nas consequências, mas como mulher. O que você quer?" Marina sentiu como se estivesse em uma encruzilhada. Parte dela queria correr, manter a segurança de sua posição profissional e evitar complicações. Mas uma parte maior dela, uma parte que vinha crescendo a cada dia desde que o conheceu, queria dar um passo em direção a ele. Ela começou, mas sua voz falhou. Rafael se aproximou mais, tão perto que ela podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, o formato perfeito de seus lábios. "Marina, desde o primeiro dia que você entrou nesta empresa, você virou meu mundo de cabeça para baixo", ele disse, sua voz baixa e intensa. "Tentei manter distância. Tentei ser apenas seu chefe, mas não consigo." Marina sentia como se estivesse hipnotizada. "Rafael, se fizermos isso, não tem volta. Vai mudar tudo. Talvez seja a hora de algumas coisas mudarem." Ele respondeu, erguendo uma mão para tocar gentilmente o rosto dela. O toque foi como uma centelha elétrica. Marina fechou os olhos por um instante, se permitindo sentir a carícia de seus dedos em sua bochecha. "Ah, e se der errado?" Ela sussurrou, abrindo os olhos para encontrar os dele. "E se der certo?" Ele respondeu. Naquele momento, em meio ao silêncio da obra e às sombras da construção, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela deu um pequeno passo em direção a Rafael, fechando a distância entre eles. "Então vamos descobrir", ela sussurrou. Rafael sorriu, um sorriso genuíno e relieved, antes de se inclinar lentamente em direção a ela. Marina sentiu seus olhos se fecharem, enquanto os lábios dele tocavam os dela em um beijo que era suave e hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou com toda a atenção e desejo acumulados nas últimas semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Marina apoiou a testa na dele, tentando processar o que havia acabado de acontecer. "Não me arrependo", ela disse suavemente. "Nem eu", Rafael respondeu, passando os braços ao redor da cintura dela. "Mas agora temos que descobrir como navegar por isso." Marina assentiu, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não poderiam voltar. O que quer que viesse a seguir, eles teriam que enfrentar juntos. Do lado de fora da obra, as luzes da cidade começavam a se acender, e uma nova fase de suas vidas estava apenas começando. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Marina. Durante o dia, ela e Rafael mantinham uma fachada profissional impecável, reuniões formais, e-mails corporativos
e conversas técnicas sobre o projeto. Mas quando ficavam sozinhos, mesmo que por alguns minutos, a tensão entre eles era palpável. Eles haviam estabelecido algumas regras não faladas. Nada de demonstrações públicas de afeto, reuniões apenas quando necessário e sempre com a porta aberta, e comunicação pessoal apenas fora do horário comercial. Mesmo assim, Marina sentia como se carregasse um segredo que brilhava como um néon em sua testa. Nesta manhã de sexta-feira, Marina chegou ao escritório para encontrar um buquê de flores discreto em sua mesa. Lírios brancos sem cartão. Ela sorriu, sabendo exatamente quem havia enviado. Rafael havia descoberto que lírios eram suas flores favoritas durante uma conversa casual sobre jardins alguns dias antes. Alguém tem um admirador secreto? Fernanda apareceu ao lado de sua mesa, arqueando uma sobrancelha. Marina sentiu o rosto esquentar. Provavelmente foram entregues na mesa errada. Fernanda não pareceu convencida. Marina, você tem estado diferente ultimamente. Mais radiante. Há algo que você quer me contar? Antes que Marina pudesse responder, seu telefone tocou. Marina Silva. Bom dia. Reunião de emergência sobre o projeto de Ipanema em 5 minutos na sala de conferências. Era a voz de Carla, a secretária de Rafael. Marina desligou e olhou para Fernanda. Trabalho me chama. Conversamos depois? Na sala de conferências, Rafael já estava presente junto com Carlos, o engenheiro, e outros membros da equipe sênior. Marina entrou e tomou seu lugar na mesa, evitando o olhar de Rafael. Temos uma situação, Rafael começou, sua voz séria. Recebi uma ligação esta manhã da construtora responsável pelo projeto vizinho ao nosso. Eles estão alegando que nossas fundações podem estar interferindo em sua estrutura. Marina sentiu o estômago afundar. Este tipo de problema poderia paralisar completamente o projeto. Isso é impossível, Carlos protestou. Seguimos todos os protocolos de distanciamento. Eu sei, Rafael respondeu, seus olhos encontrando brevemente os de Marina. Mas eles estão ameaçando com ação legal se não pararmos a construção imediatamente para uma investigação. A reunião se estendeu por 2 horas, com discussões técnicas acaloradas e análises de documentos. Marina contribuiu com sugestões para uma investigação independente que poderia resolver a situação rapidamente, mas ela podia sentir a tensão crescendo em Rafael. Quando a reunião terminou, Marina deliberadamente saiu por último, organizando lentamente seus papéis enquanto os outros se retiravam. Marina, pode ficar um momento? Rafael perguntou quando ficaram sozinhos. Ela se virou para ele, notando as linhas de tensão ao redor de seus olhos. Rafael, vamos resolver isso. Tenho certeza de que não há fundamento na reclamação deles. Não é só isso, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Se este projeto for comprometido, pode afetar toda a empresa. E sua carreira também. Marina se aproximou dele, parando a uma distância que parecia profissional para qualquer observador casual, mas que era íntima o suficiente para ela sentir sua presença. Nós vamos resolver, ela repetiu com firmeza. Juntos. Rafael olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e algo mais profundo. Como você consegue me acalmar mesmo nas situações mais estressantes? Antes que Marina pudesse responder, a porta da sala de conferências se abriu abruptamente. Fernanda entrou, parou ao vê-los e imediatamente notou a proximidade entre eles. Desculpe, pensei que a sala estava vazia, ela disse, mas Marina percebeu o olhar analítico que Fernanda lançou entre ela e Rafael. Estávamos apenas finalizando os detalhes da investigação, Rafael disse, mantendo sua compostura profissional. Marina, podemos continuar esta conversa depois? Claro, Marina respondeu, saindo da sala com o coração acelerado. No corredor, Fernanda a alcançou. Marina, precisamos conversar agora. Elas foram para o banheiro feminino e Fernanda verificou se estavam sozinhas, antes de se virar para Marina. Ok, agora eu tenho certeza. Há alguma coisa acontecendo entre você e o Rafael. Marina tentou manter uma expressão neutra. Fernanda, não sei do que está falando. Marina, eu trabalho aqui há 5 anos. Nunca vi o Rafael olhar para ninguém da forma como olha para você. E você está praticamente radiante há semanas. Fernanda cruzou os braços. Além disso, flores sem cartão? Reuniões que se estendem além do necessário? Marina suspirou.
sabendo que não poderia continuar fingindo indefinidamente. Fernanda, se eu contar alguma coisa, você promete que fica entre nós? Obviamente. Marina olhou ao redor mais uma vez antes de sussurrar. Talvez haja algo acontecendo. Os olhos de Fernanda se arregalaram. Marina, eu avisei sobre isso. Eu sei. Mas Fernanda, não é como eu esperava. Ele é diferente quando estamos sozinhos. Genuíno, vulnerável, engraçado. Marina, você está apaixonada, Fernanda disse como se estivesse diagnosticando uma doença. A palavra apaixonada atingiu Marina como um soco no estômago. Era isso que estava acontecendo? Ela estava se apaixonando por Rafael? Não, ela disse, mais para si mesma do que para Fernanda. É só atração, química. Fernanda a olhou com uma expressão compadecida. Querida, atração não faz você sorrir enquanto olha para flores. E certamente não faz você ficar acordada à noite pensando em alguém. Marina estava prestes a protestar quando seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Rafael, consegui resolver o problema com a construtora vizinha. Era só uma tática para atrasar nosso cronograma e ganhar vantagem comercial. Vamos comemorar? Marina sorriu involuntariamente ao ler a mensagem e Fernanda, observando sua expressão, balançou a cabeça. Pronto, provado. Você está perdidamente apaixonada. Marina, como conseguiu resolver tão rápido? Rafael, tenho meus métodos. Encontro você às 7h no restaurante pequeno da Rua das Laranjeiras que você mencionou? Marina hesitou. Sair para jantar seria definitivamente cruzar uma linha mais clara entre profissional e pessoal. Marina, Rafael, você tem certeza? E se alguém nos vir? Rafael, Laranjeiras fica longe do escritório e eu preciso ver você. Não aguento mais fingir que somos apenas colegas de trabalho. O coração de Marina acelerou ao ler as palavras dele. Fernanda, observando sua expressão, suspirou profundamente. Marina, seja qual for a decisão que tomar, apenas tenha cuidado. O mundo corporativo pode ser cruel, especialmente com mulheres em situações como esta. Marina assentiu, sabendo que Fernanda estava certa, mas enquanto digitava sua resposta para Rafael, ela decidiu que alguns riscos valiam a pena. Marina, te encontro às 7h. Mas na pessoa, o restaurante Tempero Carioca na Rua das Laranjeiras era exatamente como Marina havia descrito. Pequeno, aconchegante e frequentado principalmente por moradores locais. Era o tipo de lugar onde ela costumava jantar com amigas quando queria fugir do ambiente corporativo, do centro da cidade. Marina chegou 5 minutos antes das 7, usando um vestido azul marinho simples e o cabelo solto, uma versão mais relaxada de si mesma que Rafael ainda não havia conhecido. Ela escolheu uma mesa no fundo do restaurante, onde ficariam menos expostos. Quando Rafael entrou, Marina sentiu o coração acelerar. Ele havia trocado o terno corporativo por uma camisa branca casual e jeans escuros. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse passado as mãos por eles, e ele parecia mais jovem, mais relaxado. Você está linda, foram suas primeiras palavras quando chegou à mesa, e Marina sentiu um calor subir pelas bochechas. Obrigada, você também está diferente. No bom sentido. Rafael sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela estava aprendendo a distinguir de seu sorriso profissional. É bom sair do personagem de CEO por algumas horas. A primeira meia hora foi ligeiramente tensa, ambos ainda se adaptando ao novo território de estar juntos, fora do ambiente de trabalho. Mas gradualmente, conforme conversaram sobre suas vidas, famílias e sonhos, a atmosfera foi se relaxando. Então você cresceu em Nova Iguaçu, Rafael disse tomando um gole de vinho. Conte-me sobre sua infância. Marina sorriu, lembrando-se da pergunta similar que ele havia feito no primeiro dia, quando se conheceram no restaurante da empresa. Bem diferente da sua, imagino. Meu pai é mecânico e minha mãe professora de escola municipal. Cresci sabendo que se quisesse alguma coisa na vida, teria que batalhar por ela. Marina brincou com a borda de seu copo. E você? Como é ser herdeiro de um império? Rafael riu, mas Marina detectou uma nota de melancolia em sua expressão. Nem sempre é tão glamuroso quanto parece. Meu pai construiu a empresa do zero e sempre deixou claro que eu teria que provar que merecia estar lá.
Ele olhou pela janela do restaurante por um momento. Às vezes, sinto que minha vida inteira foi planejada por outras pessoas. Qual faculdade frequentar, que carreira seguir, até com que tipo de pessoa deveria me casar. A menção do casamento fez Marina se tensionar involuntariamente. Há alguém que seus pais gostariam que você se casasse? Rafael percebeu imediatamente o tom de voz dela e estendeu a mão por cima da mesa para tocar a dela brevemente. Havia uma filha de parceiros de negócios da família. Isabela. Ele pausou. Meus pais ficaram desapontados quando terminei o noivado no ano passado. Vocês eram noivos? Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por 2 anos. Mas era um arranjo mais conveniente do que qualquer outra coisa. Eu respeitava Isabela, mas nunca... Ele parou, olhando diretamente para Marina. Nunca senti por ela o que sinto por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu como se estivesse em um precipício novamente, prestes a pular sem saber onde aterrissaria. Rafael, o que você sente por mim? Ela perguntou suavemente. Ele segurou a mão dela por mais tempo desta vez, seus dedos entrelaçando-se com os dela. Sinto como se você tivesse acordado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Quando você entra numa sala, é como se o ar mudasse. Quando você sorri, eu esqueço qualquer problema que possa ter. Rafael pausou, como se estivesse escolhendo suas palavras cuidadosamente. Marina, eu acho que estou me apaixonando por você. Marina sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Ninguém nunca havia lhe dito palavras tão bonitas, e vindas de Rafael, elas tinham um peso ainda maior. Eu também, ela sussurrou, também estou me apaixonando por você. Rafael sorriu, um sorriso radiante que transformou completamente seu rosto. Mesmo sabendo como é complicado? Especialmente sabendo como é complicado, Marina respondeu, e os dois riram. O resto do jantar passou voando. Eles conversaram sobre livros, viagens, música, descobrindo uma compatibilidade surpreendente em gostos e opiniões. Marina descobriu que Rafael tocava violão, um hobby que mantinha em segredo. E Rafael descobriu que Marina havia sido dançarina de samba na escola antes de se dedicar completamente aos estudos. Você tem que me ensinar a sambar, ele disse com os olhos brilhando. Em troca você tem que tocar violão para mim, Marina retrucou. Negócio fechado. Quando terminaram de jantar, já passava das 10 horas. Caminharam lentamente até onde Rafael havia estacionado o carro, nenhum dos dois querendo que a noite acabasse. Marina, Rafael parou ao lado do carro, se virando para olhá-la. Sei que isto é tudo muito novo e complicado, mas quero que saiba que para mim isso é real. Não é só uma aventura ou capricho. Marina se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. Para mim também é real, Rafael. Mais real do que qualquer coisa que já senti. Rafael colocou as mãos no rosto dela, os polegares acariciando suas bochechas. Posso te beijar? De verdade, desta vez não como um momento de impulso no canteiro de obras? Em resposta, Marina se ergueu nas pontas dos pés, encontrando os lábios dele em um beijo que foi completamente diferente do primeiro. Este foi lento, aprofundado, cheio de promessa e ternura. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Onde vamos a partir daqui? Marina perguntou. Devagar, Rafael respondeu. Vamos com calma, protegendo o que temos enquanto descobrimos como funciona. Rafael a levou de volta a seu apartamento, e antes de sair do carro, ele segurou a mão dela mais uma vez. Marina, sei que vamos ter que ser cuidadosos no escritório, mas quero que saiba que isto é a coisa mais importante que aconteceu comigo em muito tempo. Marina sorriu, o coração cheio de uma felicidade que ela não sabia que era possível sentir. Para mim também, Rafael. Para mim também. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Marina sabia que sua vida havia mudado completamente naquela noite. Havia muitos obstáculos pela frente. Políticas da empresa, fofocas de escritório, a diferença de posições hierárquicas. Mas pela primeira vez em sua vida, ela sentia que havia encontrado algo que valia a pena lutar. No andar de cima, ela se preparou para dormir com um sorriso no rosto, sem imaginar que na segunda-feira pela manhã, sua felicidade seria colocada ao teste de uma forma que ela jamais havia imaginado. Marina chegou ao escritório na segunda-feira pela manhã com um ânimo que não sentia há anos. O fim de semana
havia passado em uma nuvem de mensagens trocadas com Rafael, conversas que variavam entre planejamentos de trabalho e confissões pessoais que a faziam sorrir sozinha em casa. Mas sua felicidade foi interrompida no momento em que pisou no departamento. O ambiente estava tenso, com pequenos grupos de funcionários conversando em sussurros que cessavam quando ela passava. Fernanda a interceptou antes que chegasse à sua mesa. Marina, precisamos conversar agora, Fernanda disse em voz baixa, guiando-a para uma sala de reunião vazia. O que aconteceu? Marina perguntou, sentindo um nó no estômago. Alguém viu vocês dois no restaurante na sexta-feira, Fernanda disse diretamente. Juliana da contabilidade estava jantando com o namorado no mesmo bairro e os viu saindo juntos. E, bem, ela não é exatamente conhecida por guardar segredos. Marina sentiu o mundo girar. O que exatamente ela viu? O suficiente. Vocês caminhando muito próximos, ele segurando sua mão, o beijo no estacionamento. Fernanda fez uma pausa. Marina, metade do escritório já está comentando. O telefone de Marina vibrou com uma mensagem. Rafael, preciso te ver. Minha sala. Agora. Marina mostrou a mensagem para Fernanda, que balançou a cabeça preocupada. Vá. E Marina, seja forte. Isso pode ficar feio. O caminho até o elevador pareceu o mais longo da vida de Marina. Funcionários a observavam disfarçadamente, e ela podia ouvir fragmentos de conversas sussurradas. Sempre soube que havia algo. Promoção duvidosa. Mulher ambiciosa. Quando chegou ao andar de Rafael, sua secretária Carla a recebeu com uma expressão profissional, mas Marina percebeu algo diferente em seus olhos. Pode entrar, ele está esperando. Rafael estava de pé atrás de sua mesa, ainda de costas para a porta, olhando pela janela. Quando se virou, Marina viu imediatamente a tensão em seu rosto. Sente-se, por favor, ele disse formalmente. Marina se sentou, notando que ele deliberadamente manteve a mesa entre eles. A distância física parecia simbolizar algo maior. Rafael, eu sei que há rumores. Não são apenas rumores, Marina. Ele a interrompeu. Recebi uma ligação do Conselho Administrativo esta manhã. Há questões sérias sendo levantadas sobre sua promoção, sobre a propriedade de nossa relação profissional. A palavra relação foi pronunciada com um cuidado que fez Marina perceber a gravidade da situação. O que eles querem? Rafael se sentou finalmente, mas manteve uma postura rígida. Uma investigação interna. Querem revisar todos os processos de sua contratação e promoção para garantir que não houve favorecimento. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Favorecimento? Rafael, você sabe que meu trabalho fala por si só. O projeto de Ipanema? Eu sei disso. Você sabe disso. Mas agora temos que provar para um conselho de diretores conservadores que não há impropriedade. Rafael passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Marina, eles podem reverter sua promoção. Podem até mesmo demitir você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos, mas se recusou a chorar. Não aqui. Não agora. Ah, e quanto a nós? Ela perguntou suavemente. Rafael fechou os olhos por um momento. Até que isso seja resolvido, não pode haver nós. Não podemos dar mais munição para eles. Marina sentiu como se seu coração estivesse sendo despedaçado. Então é isso? Uma noite e acabou? Marina, não é isso. A porta do escritório se abriu sem aviso, e um homem mais velho, de cabelos grisalhos e terno impecável, entrou. Marina reconheceu imediatamente Carlos Almeida, o pai de Rafael e presidente do Conselho Administrativo. Rafael, preciso... Ele parou ao ver Marina. Não sabia que estava em reunião. Pai, esta é Marina Silva, nossa gerente de projetos. Rafael disse, sua voz voltando ao tom completamente profissional. Carlos Almeida estudou Marina com olhos penetrantes. Ah, sim, a senhorita Silva. Justamente sobre quem preciso conversar com você, Rafael. Ele olhou de Rafael para Marina. Senhorita. Silva, se não se importa, preciso falar com meu filho em particular. Marina se levantou mantendo a dignidade apesar do coração partido. Claro. Rafael, se precisar de mais alguma coisa sobre o projeto de Ipanema, estarei em minha mesa. Quando ela saiu do escritório, pode ouvir o início de uma conversa acalorada entre pai e filho.
mas as palavras ficaram abafadas pela porta fechada. De volta ao seu departamento, Marina tentou se concentrar no trabalho, mas era inútil. As horas passaram lentamente e ela podia sentir os olhares curiosos dos colegas. Durante o almoço, optou por comer em sua mesa, evitando o restaurante da empresa. No final da tarde, Fernanda se aproximou de sua mesa mais uma vez. Marina, sei que não é minha conta, mas acho que você deveria saber. Ela hesitou. Ouvi dizer que o conselho vai se reunir amanhã para discutir sua situação. E há rumores de que a família Almeida não está unida nessa questão. O que você quer dizer? O pai do Rafael aparentemente está furioso. Mas a mãe dele... Dizem que ela sempre admirou mulheres fortes e independentes. Pode ser que você tenha pelo menos uma aliada. Marina assentiu, agradecendo pela informação, mas sem muita esperança. Às 18 horas, quando a maioria dos funcionários já havia partido, ela finalmente arrumou suas coisas para ir embora. No elevador, ela se viu sozinha com Rafael pela primeira vez desde a manhã. Ele entrou no último andar, e quando as portas se fecharam, o silêncio entre eles foi carregado de tudo que não podiam dizer. Marina, Rafael disse suavemente quando passaram do 10º andar. Não, ela o interrompeu. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. No escritório somos apenas colegas de trabalho. Rafael a olhou com uma expressão de dor. Isso não é o que eu quero. Também não é o que eu quero, Marina respondeu, sua voz quebrando ligeiramente. Mas é o que temos que fazer. As portas se abriram no térreo e Marina saiu sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava para o ponto de ônibus, ela não conseguia parar de pensar nas palavras que Rafael havia sussurrado no elevador, tão baixo que ela quase não havia ouvido. Eu não vou desistir de você. A sala de reunião do Conselho Administrativo no 35º andar era intimidante mesmo quando vazia. Com uma mesa oval de mogno que acomodava 20 pessoas e uma vista panorâmica da cidade, ela era projetada para impressionar e intimidar. Marina nunca havia estado lá antes e agora estava sentada sozinha em uma das extremidades da mesa, aguardando o início de sua audiência. Haviam-se passado 3 dias desde sua conversa com Rafael no elevador. 3 dias de silêncios tensos, encontros profissionais formais e noites sem dormir. Marina havia usado esse tempo para preparar meticulosamente sua defesa, organizando todos os documentos que comprovavam a qualidade e originalidade de seu trabalho. A porta se abriu e 5 pessoas entraram. Carlos Almeida, elegante e imponente. Helena Almeida, sua esposa, uma mulher de cerca de 60 anos com um olhar inteligente e penetrante. 2 outros membros do conselho que Marina reconhecia das fotos corporativas. E, para sua surpresa, Rafael. Senhorita Silva? Carlos Almeida se dirigiu a ela formalmente. Obrigado por comparecer a esta reunião. Como deve saber, surgiram questões sobre a propriedade de alguns processos em nossa empresa. Marina manteve sua postura ereta. Senhor Almeida, estou aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre minha competência profissional e integridade. Helena Almeida se inclinou ligeiramente para a frente. Senhorita Silva, poderia nos contar sobre sua experiência anterior e como foi selecionada para a posição atual? Durante os próximos 40 minutos, Marina apresentou sua trajetória profissional, explicou suas qualificações e detalhou cada projeto em que havia trabalhado. Ela falou sobre sua proposta inovadora para o projeto de Ipanema, mostrando como havia economizado tempo e dinheiro para a empresa. Todos os documentos comprovam que meu trabalho sempre atendeu, ou superou as expectativas, Marina concluiu. Cada decisão que tomei foi baseada em conhecimento técnico e experiência profissional. Carlos Almeida folheou alguns papéis. Senhorita Silva, não estamos questionando sua competência técnica. A questão é a natureza de sua relação com meu filho. Marina sentiu Rafael se tensionar ao seu lado, mas ela manteve o olhar focado no pai dele. Senhor Almeida, minha relação com o senhor... Rafael Almeida começou como uma parceria profissional baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados para o sucesso da empresa. E quando essa parceria profissional evoluiu? Helena perguntou, e Marina percebeu que não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade genuína. Marina respirou fundo.
Qualquer desenvolvimento pessoal entre nós ocorreu após minha promoção já ter sido decidida e implementada, baseada exclusivamente no mérito de meu trabalho. Mas houve um desenvolvimento pessoal, Carlos Almeida afirmou. Marina olhou brevemente para Rafael, que estava tenso, mas mantinha uma expressão profissional. Senhor Almeida, com todo respeito, não acredito que minha vida pessoal seja relevante para esta discussão, desde que não interfira em meu desempenho profissional. E posso assegurar que isso nunca aconteceu. Helena Almeida sorriu ligeiramente. Uma resposta muito diplomática, senhorita Silva. Um dos outros conselheiros, um homem de meia idade chamado Dr. Mendes, se pronunciou. Senhorita Silva, compreende que relacionamentos entre superiores e subordinados podem criar conflitos de interesse e expor a empresa a riscos legais? Compreendo perfeitamente, Marina respondeu. E se o conselho decidir que minha posição atual cria algum tipo de conflito, estou disposta a discutir alternativas que protejam os interesses da empresa. Rafael falou pela primeira vez. Posso me pronunciar? Carlos acenou com a cabeça. Como CEO desta empresa, posso atestar que Marina Silva é uma das profissionais mais competentes e dedicadas que já trabalharam aqui. Sua contribuição para o projeto de Ipanema salvou a empresa de prejuízos significativos. Qualquer decisão que tomemos deve considerar não apenas políticas internas, mas também o valor que ela agrega à organização. Helena Almeida olhou entre Rafael e Marina. Quanto ao aspecto pessoal desta situação. Rafael hesitou por um momento. Mãe, não posso negar que desenvolvi sentimentos pela Marina, mas posso garantir que isso nunca influenciou decisões profissionais. Rafael, Carlos disse severamente, você compreende que isso coloca a empresa em uma posição vulnerável? Pai, compreendo, mas também compreendo que não podemos deixar que medos e preconceitos nos façam perder talentos excepcionais. Marina sentiu seu coração acelerar com as palavras de Rafael. Ele estava defendendo-a publicamente, mesmo sabendo que isso poderia complicar sua própria posição. Helena Almeida se levantou. Gostaria de conversar com a senhorita Silva sozinha por alguns minutos. Os homens saíram da sala, deixando as duas mulheres sozinhas. Helena caminhou até a janela e depois se virou para Marina. Senhorita Silva, posso chamá-la de Marina? Claro, senhora Almeida. Marina, tenho 64 anos e trabalho nesta empresa há 35 anos. Comecei como secretária e me tornei parte do conselho administrativo quando ainda era muito raro mulheres ocuparem posições de liderança. Helena se aproximou. Sei como é ser julgada por padrões diferentes dos homens. Marina assentiu, não sabendo onde a conversa estava levando. Também sei reconhecer mulheres fortes e ambiciosas. E você, minha cara, é ambas. Helena sorriu. A questão é, você está disposta a lutar pelo que quer? Senhora, meu filho nunca demonstrou interesse real por nenhuma mulher, nem mesmo por Isabela, com quem estava noivo. Mas quando fala sobre você... Helena fez uma pausa. Vejo uma felicidade nos olhos dele que nunca vi antes. Marina sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos. Senhora Almeida, eu não quero causar problemas para sua família ou para a empresa. Marina, grandes conquistas sempre vêm com grandes riscos. A pergunta é, Rafael vale a luta? Marina pensou em todas as conversas que tiveram, nos momentos de vulnerabilidade que compartilharam, na forma como ele olhava para ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sim, ela sussurrou. Vale. Helena sorriu. Então vamos encontrar uma solução que funcione para todos. Quando os homens retornaram à sala, Helena havia retomado seu lugar à mesa. Após reflexão, ela anunciou, proponho que Marina seja transferida para liderar nosso novo departamento de desenvolvimento de projetos especiais. Seria uma promoção lateral que a removeria da supervisão direta de Rafael, eliminando qualquer aparência de conflito de interesse. Carlos franziu as sobrancelhas. Helena, é uma solução que protege a empresa, reconhece o talento de Marina e permite que decisões pessoais sejam tomadas livremente. Helena continuou. Rafael olhou de sua mãe para Marina. Marina, o que acha? Marina respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria tudo. Aceito, sob uma condição. Todos a olharam. Quero participar da criação da estrutura deste novo departamento. Se vou liderá-lo, quero ter certeza de que será algo significativo, não apenas um título para resolver um problema. Carlos Almeida a estudou por um longo momento e, pela primeira vez,
Marina viu algo que poderia ter sido respeito em seus olhos. Muito bem, senhorita. Silva, parece que temos um acordo. Enquanto deixavam a sala de reunião, Rafael caminhou ao lado de Marina. Obrigado, ele disse baixinho, por lutar, por não desistir. Não terminamos de lutar ainda, Marina respondeu, mas pelo menos agora podemos lutar juntos. Rafael sorriu, e Marina soube que, apesar de todos os obstáculos que ainda enfrentariam, eles haviam superado o primeiro teste. 6 semanas haviam se passado desde a reunião do conselho, e Marina estava em sua nova sala no 28º andar, organizando os últimos detalhes de seu departamento de desenvolvimento de projetos especiais. A sala era menor que a de Rafael, mas tinha uma vista linda da Lagoa Rodrigo de Freitas, e, mais importante, representava algo que ela havia conquistado por mérito próprio. Bom dia, chefe. Fernanda apareceu na porta com 2 xícaras de café. Ela havia aceitado o convite de Marina para ser sua assistente principal no novo departamento. Fernanda, quantas vezes preciso dizer que não precisa me chamar de chefe? Marina riu, aceitando o café. Pelo menos mais umas 1000 vezes. Ainda estou me acostumando com minha melhor amiga sendo uma executiva poderosa. Marina balançou a cabeça, sorrindo. Nos últimos dias, ela havia contratado uma equipe pequena, mas talentosa de arquitetos e engenheiros para trabalhar em projetos inovadores de sustentabilidade urbana. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre havia sonhado fazer. A propósito, Fernanda disse tentando soar casual, o Rafael está na recepção. Diz que tem uma reunião marcada com você. O coração de Marina acelerou. Embora trabalhassem no mesmo prédio, eles haviam mantido uma distância profissional rigorosa nas últimas semanas, comunicando-se principalmente através de e-mails formais e reuniões com outras pessoas presentes. Mande-o entrar, Marina disse, tentando controlar os nervos. Rafael entrou usando um terno cinza escuro que realçava seus olhos castanhos. Estava carregando uma pasta de documentos e uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Bom dia, Marina. Obrigado por me receber, ele disse formalmente, mas ela percebeu um brilho divertido em seus olhos. Claro, Rafael. Sente-se. Marina gesticulou para a poltrona em frente à sua mesa. Em que posso ajudá-lo? Rafael se sentou e abriu a pasta. Na verdade, vim falar sobre uma oportunidade. A Prefeitura do Rio lançou uma licitação para um projeto de revitalização urbana em Santa Teresa. É exatamente o tipo de projeto para o qual seu departamento foi criado. Marina se inclinou para a frente, interessada. Que tipo de revitalização? Habitação sustentável, preservação histórica e desenvolvimento de espaços comunitários. O orçamento é de 50 milhões. Rafael passou os documentos para ela. Pensei que você gostaria de liderar a proposta. Marina folheou os papéis, sentindo a empolgação crescer. Era um projeto ambicioso que combinava tudo que ela amava na arquitetura e urbanismo. Rafael, isso é incrível. Mas por que você está me oferecendo isso pessoalmente? Poderia ter enviado por e-mail. Rafael se recostou na cadeira e pela primeira vez seu sorriso profissional se transformou em algo mais genuíno. Porque queria ver sua reação. E porque, bem, tenho uma segunda proposta. Que tipo de proposta? Um jantar, hoje à noite. Rafael se inclinou para a frente. Marina, já passaram 6 semanas. Você provou que pode liderar um departamento independente. Eu provei que posso separar vida pessoal e profissional. E acho que já demonstramos para toda a empresa que somos profissionais competentes. Marina sentiu borboletas no estômago. Rafael, eu sei que ainda é complicado. Sei que sempre será, até certo ponto. Mas, Marina, não consigo mais fingir que você é apenas uma colega de trabalho. Rafael parou, passando as mãos pelos cabelos. Estou cansado de evitá-la nos corredores. Cansado de fingir que não penso em você constantemente. Marina se levantou e caminhou até a janela, tentando organizar seus pensamentos. Ela também estava cansada da distância forçada, dos olhares furtivos no elevador, das noites em claro, pensando no que poderia ter sido. E se não der certo, ela perguntou sem se virar. E se der? Rafael se levantou e se aproximou dela. Marina, alguns riscos valem a pena. Marina se virou para encará-lo. Ele estava a poucos passos de distância, e ela podia ver a sinceridade e a vulnerabilidade em seus olhos. Onde você quer jantar?
O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi radiante. Deixe-me cuidar de tudo. Te busco às 8 horas? Está bem, Marina concordou, sentindo como se estivesse pulando de paraquedas. Ótimo. Rafael se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Ah, e Marina? Use algo elegante. Mas seus. À noite, Marina estava nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Havia trocado de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido preto elegante, com detalhes em renda e sapatos de salto alto. Quando Rafael tocou a campainha, ela respirou fundo antes de abrir a porta. Rafael estava impecável em um smoking preto, segurando um buquê de lírios brancos. Mas o que mais chamou sua atenção foi a forma como ele a olhou, como se ela fosse a mulher mais linda do mundo. Você está deslumbrante, ele disse, entregando-lhe as flores. Obrigada. Você também está... Nossa. Marina sorriu, sentindo-se subitamente menos nervosa. Pronta para uma surpresa? Marina assentiu, e eles desceram até onde Rafael havia estacionado. Mas, em vez de seu BMW habitual, havia uma limusine preta esperando. Rafael, o que é isso? Disse para você usar algo elegante por um motivo. Ele sorriu, abrindo a porta para ela. O interior da limusine era luxuoso, com sofás de couro branco e uma pequena geladeira com champanhe. Enquanto se dirigiam pela cidade, Rafael serviu 2 taças de Dom Perignon. Para onde estamos indo? Marina perguntou. Você vai ver. 20 minutos depois, pararam no heliponto da lagoa. Marina olhou para Rafael com os olhos arregalados. Você não está falando sério. Completamente sério. Rafael saiu da limusine e estendeu a mão para ajudá-la. Sempre quis te mostrar o Rio de uma perspectiva diferente. O voo de helicóptero foi mágico. Eles sobrevoaram a cidade iluminada, passando pelo Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Copacabana. Marina estava maravilhada, e Rafael observava suas reações com um sorriso no rosto. É lindo, ela gritou por cima do ruído do helicóptero. Você é linda, Rafael respondeu, e mesmo com o barulho, Marina leu seus lábios e sentiu o coração acelerar. Aterrissaram na cobertura de um prédio em Copacabana, onde uma mesa para 2 havia sido preparada com velas, flores e vista para o mar. Um chefe particular os esperava para servir um jantar de 5 pratos. Rafael, isso é inacreditável, Marina disse enquanto se sentavam. Queria que nossa primeira noite oficial fosse especial. Ele respondeu, servindo vinho. Queria mostrar o quanto você significa para mim. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Trabalho, sonhos, medos e esperanças para o futuro. A tensão das últimas semanas finalmente se dissipou e Marina se lembrou de por que havia se apaixonado por ele. Marina, Rafael disse quando terminaram a sobremesa, há algo que preciso te dizer. Marina sentiu o coração acelerar. O que é? Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Caminharam até a balaustrada da cobertura, onde a vista do oceano se estendia até o horizonte. Nestas últimas semanas, tentando manter distância de você, percebi algo, Rafael começou. Percebi que você não é só alguém por quem me apaixonei. Você é alguém com quem quero construir um futuro. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Rafael, eu te amo, Marina. Completamente, profundamente, sem reservas. Ele segurou as mãos dela. Sei que ainda teremos desafios pela frente, que algumas pessoas sempre vão questionar nossa relação. Mas não me importo. Quero enfrentar tudo isso ao seu lado. Eu também te amo, Marina sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Te amo tanto que às vezes assusta. Rafael a puxou para seus braços e a beijou com toda a paixão represada das últimas semanas. Era um beijo que falava de amor, promessa e um futuro juntos. Quando se separaram, Marina se aninharam nos braços dele, observando as ondas que quebravam na praia lá embaixo. E agora? Ela perguntou. Agora vivemos nossa história, Rafael respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Um dia de cada vez. Marina sorriu, sabendo que qualquer que fosse os desafios que viessem, eles enfrentariam juntos. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela não sentia medo do futuro, apenas excitação pelas possibilidades infinitas que se abriam diante deles. No que maximizasse. Um ano depois, Marina estava em pé na varanda de seu novo apartamento em Ipanema,
observando o pôr do sol pintar o céu com tons de laranja e rosa. O apartamento havia sido um presente de Rafael pelos seus resultados excepcionais no projeto de Santa Teresa, que havia se tornado um modelo nacional de revitalização urbana sustentável. Pensando em quê? Rafael apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços e beijando seu pescoço delicadamente. Em como nossa vida mudou em um ano, Marina respondeu, se encostando nele. Era verdade. O departamento de Marina havia crescido e se tornado uma das divisões mais lucrativas da empresa. Ela havia sido destaque em 3 revistas de arquitetura e acabara de receber um convite para palestrar em uma conferência internacional em São Paulo. Rafael, por sua vez, havia expandido os negócios da família para projetos de sustentabilidade, uma mudança que impressionou até mesmo seu conservador pai. Mudou para melhor, Rafael murmurou contra seu ouvido. Definitivamente para melhor. Eles haviam tornado público seu relacionamento há 6 meses, depois que Marina ganhou um prêmio de inovação arquitetônica que solidificou definitivamente sua reputação. A reação no escritório havia sido mista. Alguns colegas foram genuinamente felizes por eles, outros suspeitos. Mas com o tempo, a qualidade do trabalho de Marina falou por si só. Marina! Rafael se afastou ligeiramente, e ela percebeu um nervosismo incomum em sua voz. Que foi? Ela se virou nos braços dele. Rafael sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos, uma mistura de ansiedade e excitação. Lembra quando nos conhecemos no restaurante da empresa e você disse que tinha vindo de Nova Iguaçu para conquistar seu espaço no mundo? Marina assentiu, se perguntando onde ele queria chegar. E lembra quando eu disse que às vezes sentia que minha vida inteira havia sido planejada por outras pessoas? Lembro, Marina disse suavemente. Bem, você mudou isso. Com você, pela primeira vez, sinto que estou vivendo a vida que eu escolhi, não a que escolheram para mim. Rafael respirou fundo. E quero continuar escolhendo você todos os dias pelo resto da minha vida. Marina sentiu o coração acelerar quando Rafael se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa aveludada do bolso. Marina Silva, você quer se casar comigo? Marina olhou para ele com lágrimas nos olhos. O anel era perfeito, um solitário clássico que brilhava com a luz dourada do pôr do sol. Mas mais que o anel, era a expressão no rosto de Rafael que a emocionou. Ele a olhava com tanto amor e esperança que ela sentiu como se seu coração fosse explodir de felicidade. Rafael, ela começou, e viu um lampejo de pânico nos olhos dele. Se é muito cedo, eu entendo, ele disse rapidamente. Podemos esperar. Rafael! Marina o interrompeu, se ajoelhando na sua frente para ficar na mesma altura. Sim, sim, sim. Eu quero me casar com você. Quero construir uma vida com você. Quero enfrentar todos os desafios ao seu lado. Marina sorriu através das lágrimas. Quero tudo com você. Rafael a beijou ali mesmo no chão da varanda, e Marina sentiu como se estivessem sozinhos no mundo. Quando se separaram, ele colocou o anel em seu dedo, com mãos ligeiramente trêmulas. Fica perfeito, ele disse, admirando como o anel ficava em sua mão. Rafael, e seus pais? Eles vão aceitar isso? Rafael riu. Minha mãe já está planejando o casamento desde que tornamos nosso relacionamento público, e meu pai, bem, ele finalmente admitiu que você é uma aquisição valiosa para a família. Ele disse isso mesmo. Em suas palavras, acho que é o máximo de elogio que você vai conseguir dele. Rafael brincou. Marina riu, imaginando a conversa entre Rafael e seu pai. E quanto à cerimônia? Ela perguntou. O que você quiser, Rafael disse imediatamente. Grande, pequena, aqui no Rio, em Nova Iguaçu, se você preferir. Só quero que você seja feliz. Marina pensou por um momento. Quero algo íntimo, nossa família, amigos próximos, talvez na praia, no pôr do sol. Perfeito, Rafael concordou. Embora, conhecendo minha mãe, íntimo pode acabar virando 200 pessoas. Eles riram, e Marina se deu conta de como era natural essa conversa, como se casar com Rafael fosse a coisa mais óbvia do mundo. Marina, Rafael disse, ficando sério de novo, sei que nem sempre será fácil. Vamos continuar trabalhando juntos, vamos ter opiniões diferentes sobre projetos, e às vezes as pessoas ainda vão questionar nossa relação. Eu sei, Marina respondeu, mas Rafael, você me fez perceber algo importante. O quê?
que amor verdadeiro não é sobre evitar dificuldades. É sobre encontrar alguém com quem vale a pena enfrentar qualquer dificuldade. Marina tocou o rosto dele gentilmente. E você vale qualquer luta. Rafael sorriu, aquele sorriso radiante que havia capturado o coração de Marina desde o primeiro dia. Eu te amo, Marina Silva. Eu te amo, Rafael Almeida. E mal posso esperar para me tornar Marina Almeida. Enquanto o sol se punha completamente sobre o oceano, eles ficaram abraçados na varanda, planejando seu futuro juntos. Marina pensou em como sua vida havia mudado desde aquele primeiro dia nervoso no escritório. Ela havia vindo para o Rio procurando uma carreira, mas havia encontrado muito mais que isso. Havia encontrado amor, propósito e um parceiro que a desafiava a ser a melhor versão de si mesma. Algumas semanas depois, Marina estava em sua antiga mesa organizando os últimos detalhes de sua transferência para uma sala maior no mesmo andar de Rafael, uma decisão que eles haviam tomado juntos após o noivado. Fernanda se aproximou com uma expressão nostálgica. Vai ser estranho não ter você aqui pertinho, Fernanda disse. Vou estar apenas alguns metros acima. Marina riu. E você vem comigo como minha assistente executiva, lembra? É verdade. Fernanda sorriu. Marina, posso dizer uma coisa? Claro. No dia em que você chegou aqui, eu pensei que você duraria talvez 6 meses. Achei que era apenas mais uma garota ambiciosa que se perderia na competição corporativa. Fernanda fez uma pausa. Estou feliz de ter me enganado completamente. Fernanda, você não só prosperou profissionalmente, como encontrou o amor verdadeiro e ainda conseguiu manter sua integridade e autenticidade. Fernanda abraçou Marina. Você é uma inspiração. Mais tarde naquele dia, Marina subiu para sua nova sala e encontrou Rafael esperando com champanhe e uma vista ainda mais espetacular da cidade. Pronta para a nova fase? Ele perguntou, servindo 2 taças. Marina olhou pela janela, vendo toda a cidade do Rio se espalhando diante dela. Pensou em sua jornada, desde a menina de Nova Iguaçu, que sonhava em ser arquiteta, até a executiva bem-sucedida noiva de um dos empresários mais respeitados do Rio. Mais do que pronta, ela respondeu, erguendo sua taça, para novos desafios, novos projetos e nossa nova vida juntos. Para nós, Rafael disse, tocando sua taça na dela. Para nós, Marina concordou. Enquanto brindavam diante da janela, com a cidade inteira a seus pés e um futuro brilhante pela frente, Marina soube que havia tomado a decisão certa naquele primeiro dia, quando decidiu arriscar tudo por uma oportunidade. Às vezes, os maiores riscos realmente levam às maiores recompensas. E esta era apenas o começo de sua história.